Agora vamos falar sobre análise de crédito, né? Se você percebeu, ao tratar de administração de contas a receber, nós falamos sobre política de crédito, e ali tem a concessão de crédito. Ainda há pouco nós fizemos um cálculo da condição de pagamento, se a gente considera viável uma condição mais frouxa ou não. Em termos financeiros, nós temos que calcular o investimento necessário para essa condição mais frouxa e em contraposição ao lucro gerado pela posição mais frouxa, porque normalmente a empresa vende mais e, portanto, tem um adicional de lucro, né? Na nossa lista de exercícios, nós temos o exercício 20 da página 9, que é um exercício com a mesma condição. Então, você deve realizar esse exercício para consolidar o conhecimento que acabamos de explicar. Além da política de crédito, ou no contexto da política de crédito, nós precisamos analisar o crédito. O que é analisar o crédito, né? Esse segundo item do nosso texto, você deve ler ele integralmente. O professor aqui só passa rapidamente sobre os pontos, né? Nessa análise de crédito, a gente aplica o que é chamado de técnica dos 5 Cs. Né? A empresa deve observar 5 características do cliente e também do cenário para decidir se concede o crédito para aquela pessoa naquele momento, naquele valor, etc., né, com as outras coisas que a gente já falou, né? Então, a primeira coisa que deve ser verificado é o caráter. Caráter é no sentido se... esse é o aspecto mais importante da análise de crédito e é o mais subjetivo. É no sentido de ter uma indicação em relação ao comprador, ao cliente, se ele tem bom caráter em relação a pagamentos, né, em relação às obrigações que ele tem com empresas. A forma mais fácil de você obter essa indicação, porque isso é super subjetivo, é consultando o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, e o Centralização de Serviços Bancários, o Serasa, né? Esses serviços, eles informam para a empresa que está cadastrada se aquele cliente que está tentando comprar parcelado, se ele tem uma história boa, ou se ele tem uma história com restrições, que ele ficou devendo, que ele não pagou, que ele está em dívida, né? Óbvio que tem outros aspectos, por exemplo, aqui também, não sei se está escrito aqui, acho que não, algumas empresas adotam referência. Por que a questão da referência? Dá uma referência para nós, fulano. E aí, quando você preenche o cadastro, quando vai comprar alguma coisa, a empresa, para verificar se você está falando a verdade, são verdadeiras informações, ela pode ligar para esse fulano e perguntar, você conhece o ciclano? Sim. Ele trabalha em tal lugar? Sim. Então a empresa pode fazer alguns cheques, algumas verificações. Porque se o comprador ele mente na hora de preencher o cadastro, ou tem informações que não são verdadeiras, há uma indicação de problema aí e, portanto, na condição de crédito, vender parcelado acende uma luz vermelha. Se a empresa vai assumir o risco em relação a esse cliente ou não, também é uma outra questão. Mas aqui, quando a gente estuda, essa é uma forma da empresa fazer essa restrição ao conceder o crédito. Então, o aspecto do caráter é subjetivo, super discutível, questões éticas no meio, mas do ponto de vista técnico ela existe e na prática funciona assim, mais ou menos como o professor falou. Consulta SPC ou Serasa é mais comum, o uso da referência é menos comum, existem outras técnicas, você lê depois, outros aspectos a observar, você lê depois para ver o que está escrito aí, né? O segundo C dessa análise dos 5 Cs é a capacidade de pagamento. Capacidade de pagamento se vê normalmente associado à liquidez, né? Vocês lembram, quando a gente estuda a análise de indicadores financeiros, o índice de liquidez corrente indica a capacidade da empresa de honrar as dívidas de curto prazo. Então, analisar se uma pessoa tem capacidade de pagamento não é ver se ela tem patrimônio, se ela tem emprego, se ela tem renda, se ela tem fluxo de caixa, genericamente, né? Se ela tem capacidade de pagamento, se ela tem condições de pagar aquelas contas. A análise de capital, que é o item seguinte, é mais particular.
A pessoa que vai comprar, ter capital, é ter patrimônio para pagar aquela conta, né? Então a pessoa às vezes tem condições patrimoniais e não tem fluxo, não tem renda. Isso é relativamente comum se a gente pensar na vida de uma pessoa. A pessoa quando está numa fase adulta, lá 40, 50 anos trabalhando, ela normalmente tem capacidade de pagamento. E às vezes ainda não tem capital, não tem patrimônio, está construindo patrimônio. E às vezes, e normalmente, na verdade, quando a pessoa já está aposentada, a renda diminui, porque a aposentadoria normalmente é baixa, tem limitação e tal, a renda diminui muito e a pessoa às vezes tem patrimônio, né? Então, a pessoa pode ter capital e pode não ter capacidade de pagamento, ou pode ter capacidade de pagamento e às vezes não ter capital, são coisas diferentes, né? Mas uma ou outra acaba ajudando, né, na hora de conceder o crédito, né? Vejam, por exemplo, quando o banco vai emprestar dinheiro, tudo, as pessoas às vezes não têm fluxo de caixa, não têm salário, não têm capacidade de pagamento, aparentemente, mas aí ela deixa um patrimônio em caução, como garantia, um terreno, um veículo, alguma coisa que ela tenha. E aí o banco aceita, né? Então, caráter é um aspecto subjetivo, capacidade e capital são interligados, um está mais relacionado ao fluxo, a salário, e o outro está mais relacionado a patrimônio propriamente. O outro aspecto é colateral. Colateral é garantia. Colateral é garantia, que não aparece, né? Mas usaram a palavra em inglês para ela caber aqui dentro da técnica dos 5C, né? Colateral é a mesma coisa que garantia. Então, se você tem uma garantia para oferecer, se a empresa analisa, quer vender parcelado para você, o valor é significativo, ela pode exigir uma garantia e daí está resolvido o problema de conceder o crédito. E o último item aqui é condições. Condições aqui é condições econômica, macroeconômica. Mora garantia empréstimo. Condições do cenário econômico, macroeconômico. Como é que está a taxa de desemprego? Como é que está o índice de inadimplência no mercado? Qual é a perspectiva das taxas de juros, da questão do desemprego está crescendo? Então a empresa analisa as condições macroeconômicas para decidir se concede crédito ou não. Então são esses 5 Cs. Então análise do caráter, capital, capacidade de pagamento, colateral, que é a mesma coisa que garantia, e condições econômicas. Aqui não é condição de pagamento, é condição econômica. E para terminar, o último tópico relacionado à administração de contas a receber é o tópico da política de cobrança. Primeira coisa, há empresa especializada em cobrança, só cobra, né? Mas aqui nós vamos falar assim, se uma empresa que está vendendo a sua empresa, como que ela faz com aqueles devedores incobráveis ou com o que está demorando para receber, né? Então, aqui na bibliografia que eu pesquisei, existe alguns tópicos, algumas indicações importantes, né, que auxiliam no processo de cobrança. Então, primeira coisa, deve-se dar toda a comodidade para o cliente pagar as contas, né? Toda a comunidade. Então, esse negócio de dizer assim, não aceitamos cheque, não aceito cartão de crédito, isso aí está contra esse princípio básico. Não aceito Pix, não tenho Pix, né? Hoje em dia, né? Eu falo em cheque, nem tem mais, está em desuso, né? Mas é claro que eu sei que existe o risco associado ao cheque, mas para isso existe análise de crédito. O cliente é bom, é ruim, de quem que ele recebeu, é um cliente fiel, né? Tem essas outras coisas a serem analisadas, né? Então a primeira regra geral no processo de cobrança é dar comodidade para que o cliente pague, né? Então essa é a primeira regra. Eu acho que tem muitas coisas que poderiam ser faladas, mas você reflete aí sobre o que significa dar essa comodidade. Segundo aspecto, juros na condição de pagamento são legítimos, desde que não sejam abusivos. Então, eu me lembro que eu trabalhei numa loja, claro, na época tinha inflação, mas mesmo assim a gente emitia uns juros. Então, se vendesse à vista, tinha um desconto. Em vários lugares que a gente vai. Se tem desconto no pagamento à vista, é porque quando o pagamento não é à vista,
tem um encargo financeiro, um jurozinhos embutido. O que é importante aqui é saber que no mercado existe juro. Nós temos uma Selic que agora deve estar aí quase 4%, já foi 6%, já foi até mais, né? Já foi menos também, né? Na época da pandemia e tal foi menos, mas no auge da pandemia, né? Agora está quase 4%. Então, a empresa poderia cobrar uma taxa de juros. É verdade que as empresas não cobram 4% ao ano, né? As empresas cobram 2% ao mês, 3% ao mês, às vezes até mais. Então, se tiver dentro de um parâmetro ali administrável, né? 3% ao mês é perto, 2% ao mês, juro especial e tal. É caro, mas é razoável, né? O que não pode é exceder absurdamente. Se vai pagar parcelado, coloca esses juros aí, né? Bom, outro aspecto indicado é o seguinte: os devedores relapsos que não são pagos precisam de um tratamento especial. O que é tratamento especial? São comunicações. Aqui o professor fez uma sugestão. Isso não é assim, eu usei um livro de referência, eu não me lembro exatamente qual, está na bibliografia, eu não me lembro qual daqueles que eu usei. No passado, essa rotina era até maior e hoje é muito menor, não tem todos esses passos. Mas aqui tem um rol de passos, mandar carta educada, depois mandar reafirmando, depois tem vários aspectos, ameaçar que vai registrar no SPC e Serasa, né? O importante, no final das contas, além dessa comunicação, é você guardar esses comunicados todos, porque se você tiver que acionar judicialmente o cliente, você vai ter que ter prova dessas abordagens todas, né? Sempre que você pediu esse pagamento, né? Você se comunicou com o cliente. E outra coisa importantíssima nesse aspecto é o seguinte: a primeira comunicação tem que ser muito leve, muito educada, porque pode ser que você, administrador da empresa, esteja errado. Pode ser que a pessoa pagou e por algum problema no sistema você esteja errado, né? Vocês vejam que a gente às vezes recebe a primeira comunicação de atraso de uma conta de telefone, de uma conta de luz. Conta de luz não, mas de telefone é mais comum, ou de seguro, e a primeira carta é super educada. Se você esqueceu, lembramos. Se você já pagou, desculpe, desconsidere esse comunicado, né? Então são esses os aspectos que são mais importantes de ressaltar aqui no processo de cobrança. Outra indicação da bibliografia: os estímulos de cobrança melhoram as liquidações, ou seja, você pode abordar o cliente e oferecer um estímulo para ele pagar. Por exemplo, nós vamos fazer um desconto, vamos tirar os juros, né? E aqui nesse contexto, o juro de mora, então, se o cliente já está devendo, se ele vier para negociar, tira o juro de mora. Ou então até oferece algum é meio difícil, mas algumas empresas até fazem, oferecer algum desconto em novas compras se ele liquidar a antiga, né? Então, esses estímulos são indicados pela bibliografia para que a empresa faça. Outro aspecto é a cobrança e o cadastro da empresa devem possuir uma conexão. Muitas empresas usam cadastros terceirizados. O SPC e o Serasa são cadastros terceirizados. Mas as empresas que não têm esse cadastro terceirizado, ou mesmo que tenha o seu cadastro, precisam dessa interconexão confiável, tempestiva e eficiente, né? Para que ela entenda o seu cliente e descubra o melhor meio de cobrar dele, para ver se ele continua frequentando mesmo tendo uma dívida, né, com a empresa, né? As empresas fazem isso e devem fazer. E os títulos incobráveis necessitam de um controle especial, né? E aqui é feito assim a questão de informar o SPC ou Serasa, de montar uma carteira, um banco de documentos que comprove o problema, de acionar judicialmente por meio de um cartório, né, primeiro, né, para protestar eventualmente um título que não é pago, etc.
De qualquer forma, está ali no finalzinho, né? Não faz sentido a gente cobrar, aliás, gastar R$ 50 para cobrar 40, ou mesmo gastar 40 para cobrar R$ 50. E nesse contexto eu me lembro uma vez que eu fiz um anúncio num jornal impresso, já faz tempo, né? Mas a empresa está por aí ainda. E eu esqueci de pagar por um lapso, esqueci de pagar. Passou meses e telefona uma empresa de cobrança para mim. E dizendo, você tem que pagar, não sei o que. Não, mas eu só me esqueci, não me mandaram o boleto. Eu acho que nem me mandaram o boleto, alguma coisa assim. Né? Então, e depois eu fiquei sabendo, o valor era ínfimo, sei lá, como se fosse hoje R$ 20, R$ 30. Então eles gastaram com uma empresa de cobrança para cobrar um negócio que eu pagaria de gosto, bastaria ter me telefonado, né? Então, é isso que está sendo alertado aqui no final, né? A empresa não vai gastar um monte de dinheiro para cobrar a mesma coisa que está gastando, né? Não existe questão de honra aqui, existe questão de custo-benefício, existe questão de administração de empresa. Ok, e a eficiência do trabalho no departamento de cobrança, a gente pode ser medida com o grau de liberalidade na condição de crédito, ou seja, quanto mais liberal a empresa for, menos eficiente deverá ser o departamento de cobrança. Se a empresa for muito liberal na concessão, vai ter problema com devedores incobráveis. Por isso que é importante fazer uma boa análise de crédito e tal. A magnitude dos descontos oferecidos para pagamento à vista, se a empresa oferece muito desconto para pagamento à vista, é provável que o volume de contas a receber seja reduzido, as empresas prefiram pagar à vista. E aí o problema do setor de cobrança será bem menor, né? A qualidade dos serviços e dos critérios de aprovação dos pedidos de crédito, que é aquilo que a gente falou, que é chamado até aplicação da técnica dos 5 Cs, análise do caráter, condições econômicas, capacidade, capital e colateral. E da presteza que são tomadas as providências contra os clientes, ou seja, eficiente no sentido de comunicar, entrar em contato com o cliente educadamente inicialmente, depois mais uns 2, 3 avisos com ameaças, juntar tudo isso em documento e acionar mesmo, né? Até que ele receba uma carta, né, do juiz. Não é o caso, né, mas de repente uma cobrança extrajudicial. Bom, e com isso a gente termina essa parte de administração de contas a receber, tem bastante. É importante que você leia esse texto que está disponível no Polvo, né, e que faça essas anotações conforme a gente explicou aqui nessas videoaulas agora recentes.